Boa tarde a todos. Seguimos hoje com o Festival Zoom 2020, esse ano totalmente online por causa da pandemia. Ontem a gente viu, na abertura do festival, uma aula aberta com a historiadora Lilia Schwartz e uma conversa entre a artista Rosana Paulino e a filósofa Denise Ferreira da Silva. E o festival segue hoje às 5, depois dessa mesa, com Alfredo Jaar conversando com Tiago Nogueira, editor da Zoom, e amanhã com Teresa Margolis e Gabriela Rangel, e às 3 horas, e Denilson Baniwa com Ailton Krenak às 5. A programação completa está no site da Zoom e todas as mesas ficam gravadas no canal de YouTube da revista. Podem ser acessadas a qualquer momento depois dos debates. Todos os debates contam com intérprete em Libras e as mesas em língua estrangeira, como essa, têm tradução simultânea. A nossa equipe postou o link para a sala com áudio traduzido no chat. E, por fim, introduzindo os convidados da mesa, a gente está lançando no festival a Zoom 19, a última edição da revista Zoom, com o lindo ensaio da artista norte-americana Carmen Winans, a partir do seu livro Notes on Fundamental Joy, Notas sobre a Alegria Fundamental. A Carmen é escritora e artista, é autora do livro My Birth, Meu Parto, publicado pela Self-Published P-Rap em 2018, além de Notas sobre a Alegria Fundamental, publicado pela Printed Matter em 2019. A sua exposição mais recente, Together, no Fortnite Institute, em Nova York, trata de intimidade, de coletividade, de representação das mulheres e do corpo feminino, que é um tema constante no trabalho dela. E para conversar com a Carmen, a gente tem o prazer de contar com a curadora sênior de fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova York, a Roxana Marcossi. A Marcossi preside o grupo de perspectivas de arte contemporânea e moderna para a Europa Central e Oriental do MoMA e colabora com diversas publicações como a Aperture, Art in America, Art Journal, Mus e muitas outras. Eu queria agradecer imensamente a Carmen e a Roxana e desejar a todos um bom debate. Thank you, Carmen, Roxana. Boa tarde a todos. Eu vou já compartilhar minha tela. Eu espero que dê tudo certo aqui. Vocês estão vendo a imagem? Dá para ver? Ótimo. Então eu vou ler um pouquinho as minhas anotações, vou e volto aqui. Espero que seja tranquilo ver pelo computador. Eu gostaria de começar agradecendo o Tiago. Ele me convidou para participar em Londres, numa conferência na Tate, antes do mundo desabar. E o Rony também por facilitar. Eu falei com a Roxana sobre esse evento e o trabalho dela como curadora ajudou a dar forma à minha própria compreensão do trabalho ou da fotografia feminista experimental. E eu sou muito grata por isso. Eu gostaria de falar de algumas coisas antes de passar para os slides. Eu gostaria de começar fazendo eco a Rony. Eu gostaria de dizer que eu sou uma artista, às vezes eu sou escritora, eu não sou historiadora da arte. E nessa condição, essa apresentação será uma espécie de ensaio experimental. E as fotografias descrevem o texto e o inverso também. Ou seja, não há uma hierarquia entre as duas coisas ou na forma como a linguagem serve de explicação para a imagem. Eu não vou mostrar as minhas fotografias. Eu não faço as minhas próprias fotos e eu não faço as minhas fotos já há mais de uma década. A minha prática criativa é em cima de objetos fotográficos produzidos por outras pessoas que eu componho, contextualizo. E hoje eu vou falar sobre uma história fotográfica específica, uma da qual eu não sou autora, mas de certa forma meio oblíqua, eu considero isso no meu trabalho. As fotografias que eu vou mostrar resultaram nesse livro que o Rony mencionou, Notes on Fundamental Joy. Foi publicado pela Printed Matter em Nova York. E hoje eu gostaria de falar sobre as fotos em si,
e não sobre o livro. Eu vou ficar indo e voltando nesses assuntos, e as fotos são o trabalho, né? Eu não vou falar tanto da forma como eu leio essas fotos. Vocês vão ver isso ser ressaltado. Eu quero voltar a falar disso no final, mas o meu papel nessa releitura, eu sou uma espécie de interlocutora, uma intrusa, ou até as duas coisas. E assim eu vou, então, iniciar. Roxana, você viu o slide? Tá? Mudou o slide? Sim. Obrigada. Será que é possível deixar tudo para trás? Será que é possível recomeçar fora e além de todos os sistemas de vida que a gente conhece, que nos condicionaram, reinventando o que significa e o que parece existir como um corpo e uma alma na Terra? Agora que vocês sabem, será que é possível voltar? Agora que a gente tem consciência, essa consciência foi apagada? Eu vou falar hoje sobre esse grande ideal americano. No início da década de 70, milhares de mulheres saíram de casa, em alguns casos deixaram as famílias e foram para o oeste, para Oregon, para a Califórnia, para o Novo México, e criaram e viveram em comunidades agrárias. Eles chamaram isso de Women's Lands, que não permitia a presença de homens. E vocês podem ver aqui à esquerda o livro. Aqui a gente tem o título completo do livro, Notas sobre a Alegria Fundamental, buscando a eliminação da opressão por meio da transformação social e política do patriarcado que ameaça nos enterrar. Eu peço desculpas à intérprete, porque o título é muito comprido. Bom, o capitalismo é a empreitada mais patriarcal. Essas comunidades abraçaram em vários graus e em vários graus de sucesso o amor, a governança, a finança e as dificuldades gerais da existência no mundo. As mulheres, que muitas eram feministas ou foram feministas depois de se casar e ter filhos, chegaram com pouco conhecimento sobre como trabalhar e viver da terra, como criar estruturas, como irrigar, como ter energia elétrica, como tratar o resíduo humano. Elas ensinaram a si mesmas e também inventaram uma linguagem que foi reimaginada para estar de acordo com essa nova vida. A menstruação virou a luastruação, e as mulheres eram women com Y. Os sobrenomes dos pais foram abandonados em favor de outros sobrenomes. Osman se tornou Newhouse, o Johnson, sobrenome Johnson, se tornou Freedom, liberdade. Eichler se tornou Crescimento da Montanha. Os sobrenomes foram mudados. Aqui houve um modelo novo e redescoberto que injetou ou rejeitou a dominação dos homens. Elas buscavam um idealismo e a alegria fundamental. Essa é a linguagem que elas usavam. Elas se recusavam a entrar num sistema que as fazia mal. Elas simplesmente deixaram isso para trás em favor da construção de um mundo totalmente novo. E o que parece isso? Qual é a sensação de viver nesse mundo? E o que leva a essa promessa? Eu olhei essas fotografias durante muito tempo, já há anos eu vejo essas fotos, numa tentativa de preencher essa lacuna, de entender a experiência da minha vida, né, como uma pessoa heterossexual, cisgênero, mãe de 2 crianças, e a vida dessas mulheres aqui, que eu conheci por essas fotos, por documentos, alguns que foram produzidos há mais de meio século. Ao longo desse processo, eu romantizei essas fotos, essas comunidades. Eu não consegui me impedir de fazer isso. Reconheço essa minha tendência de olhar
para o passado e tento absorver isso no meu projeto. As imagens de arquivo que olhamos são por Ruth Mountain Grove, John E. Byron, que é conhecido como Jeb, Curia Fuller, Katie Niles e outros artistas. Elas vêm de acervos pessoais, ou seja, foram encontradas nos armários das mulheres, debaixo do travesseiro, e também algumas são institucionais. A gente tem da Universidade Cornell e de outros acervos, e temos o Lesbian Land Manuscript, que é um acervo da Universidade do Oregon, que é diferente de qualquer acervo universitário que eu já vi. E vocês podem ver aqui à esquerda o livro. Isso aqui é o meio do livro, é o colofão do livro, e vocês veem os créditos das fotos, né, dessas imagens que aparecem. Algumas dessas mulheres já faleceram, muitas ainda estão vivas, algumas se envolveram com esse projeto de diferentes maneiras. Juntas, elas oferecem um olhar para algo que é extraordinário, esse impulso para atualizar o mundo feminista. Bom, onde começar? Quando eu ensino feminismo como uma estrutura ideológica e como um movimento político, quando eu ensino isso para os artistas, para os alunos de arte, eu sempre pergunto, será que o feminismo pode existir no capitalismo? Será que a gente consegue imaginar a ocupação de um mundo não patriarcal? Claro que imaginação é a palavra fundamental aqui. Bom, cada vez mais eu percebo que os meus alunos têm dificuldade para entender a premissa dessas ideias intercruzadas. Eles não entendem o que eu estou dizendo e sugerem outras formas de organizar e de validar a nossa vida. Isso não pode ser resultado simplesmente de uma coisa que eles não conhecem. Afinal de contas, essas mulheres, as mulheres que estamos vendo agora, elas não sabiam, não tinham visto nada além do sistema patriarcal. Então deve ser algo mais profundo, mais específico para a nossa geração, como uma ideia de otimismo, que, na minha opinião, é a ferramenta decisiva para a ação radical. É preciso estar disposto a acreditar no que nunca foi visto, que há a possibilidade coletiva de mudar os termos do mundo. O racionalista alemão falou que o otimismo é o mundo, é o melhor mundo possível nos mundos possíveis. A gente deve ser capaz de imaginar uma alternativa, né, um mundo dentro do mundo, mas de fato acreditar na sua possibilidade antes de colocar a nossa vida nesse ciclo. Então, mais do que a ideia, ou idealismo, ou uma utopia, Deus nos livre, né? Essa ideia de otimismo, como ela é imaginada, a forma com que ela se perde de uma geração a outra, de uma vida a outra, é isso que impulsiona a minha pesquisa. O que significa de fato, para citar Sophie Hackett, a canadense, falando sobre esse assunto, será que o otimismo tem uma estética? E vocês podem ver aqui, nas páginas do livro, que foram impressas num papel semi-transparente, essa ideia de que há uma espécie de continuidade entre o verso e a frente das páginas. É uma pequena subversão, mas ela tem um significado em relação à rigidez de como a gente lê os livros para entender as imagens em sequência. Bom, eu gostaria de demonstrar aqui hoje, e eu sei que é uma fala inconvencional para artistas, eu queria falar sobre o papel da fotografia nessa história específica aqui. A minha pesquisa é centrada especificamente nos ovulares, uma série de workshops oferecidos em diferentes comunidades, eram chamados de ovulars em inglês. E eles rejeitavam a palavra comunas entre 1981 e 84. Esses ovulars, é claro, é um novo nome também,
da palavra seminários, passou a se chamar ovulário. Então, a ideia é espalhar sementes ou sêmen. Essa é a origem da palavra seminário e daí a mudança dessa palavra. E a palavra aqui é ocular, que tem uma letra de diferença em comparação com ovular, né? O V vira um C. Isso está diretamente conectado com os olhos, ocular, e exige que a gente use os nossos músculos oculares. Eu sei que é difícil ver aqui nessa imagem menor. O meu ensaio está aqui embaixo do livro. Ele passa por toda a parte de baixo de todas as páginas como uma linha contínua, voltando àquilo que eu falei no início da minha fala, essa ideia de desestabilizar expectativas de texto ou de hierarquia entre o texto e a imagem. Então, eu sempre quis desestabilizar essa relação, de certa forma. E a forma como o conhecimento é construído, para falar a verdade. Bom, formalmente eu estava pensando também uma manifestação formal do otimismo, pensando numa linha ali embaixo, de certa forma, essa ideia de ir para o oeste, essa mitologia ligada a isso nos Estados Unidos, né, que era um espaço vazio daquilo que poderia ser. Bom, aqui a gente tem uma foto da Jeb, uma fotógrafa sensacional, Joan E. Byron. E essa é uma agenda ovular. Vocês estão vendo aqui os nomes, Carol, Jeb. É uma orientação para as mulheres sobre como usar uma câmera, como desenvolver as fotografias, revelar as fotografias numa sala escura, fotografar para uma revista e publicar o seu trabalho fotográfico. Então, é uma ampla gama aqui de aulas, digamos, né, que eram chamadas de subovulares. A T. Corinne está aqui no centro dessa imagem. Ela é uma das parteiras, elas eram chamadas assim as facilitadoras dos workshops, eram as parteiras do workshop. E ela escreveu posteriormente sobre essa experiência. Ela disse: os ovulares eram o tipo de lugar onde as mulheres se reuniam para experimentar um senso de comunidade. As perguntas poderiam ser feitas livremente, elas compartilhavam informações e ideias. Era uma ideia de dar apoio e ser contrária à concorrência. Isso era feito de forma isolada. Havia eletricidade para a gente revelar as fotos, a gente mostrava slides que eram exibidos com o gerador. A gente tomava banho na água do rio, que era aquecida pelo sol, a gente compartilhava responsabilidades. E esse clima incluía novas áreas da experiência feminina. E a gente, às vezes, sem mesmo perceber, quebrava tabus. Eu estou citando aqui ela ainda. Como o movimento feminino mudou a nossa forma de ver, e eu queria acrescentar, eu acho que a Corinne, ela resume muito essa minha pesquisa a minha vida inteira. Mas deixa eu voltar para a fala dela aqui. Que tipo de fotos são produzidas e publicadas agora que nunca foram vistas antes? Quais são as realidades que formam a nossa vida? Quais são as diferenças entre a forma com que os homens mostram as mulheres e a forma como nós nos vemos? Aí termina a citação. Bom, vocês podem ver aqui o estúdio fotográfico delas. Aqui é onde um dos ovulares acontecia, no sul do Oregon. As fotos penduradas aqui baixa, na parede, às vezes penduradas até no teto. Essa foto não me parece um estúdio fotográfico, pelo menos não um estúdio fotográfico clássico que eu já tenha visto na vida. E elas fotografavam o processo de fazer fotografias. Elas fotografavam o processo de fazer fotografias. Mais do que as fotografias que elas produziam, ou como parte dessas fotografias, esse aqui é o ponto do meu interesse, o desejo de capturar essa abordagem de documentar. Elas se ensinavam
repetidamente como ver e como ser Vocês podem vistos. perceber também que é alguma coisa invisível aqui. A nudez nessas comunidades não eram nudistas de forma alguma. Pelo menos eu suspeito. Essa falta de roupas descreve um estado geral de estar. É uma forma que eu posso supor de ocupar o desejo e incorporar as várias formas da sua liberação. Eu não posso entender tão facilmente a fotografia de uma mulher que não seja hipersexualizada ou usada, ou sendo um produto ou uma atitude. Me surpreende sempre. Ver essas fotografias, eu me questiono. Como é viver sem a mulher, sem o trauma da violência, do abuso sexual, ocupando um corpo que não seja nem uma arma, nem um alvo. E eu posso acrescentar uma situação em que o fotógrafo está tão nu quanto o sujeito sendo fotografado, ou a sujeito. O resultado é, de certa forma, engraçado e mostra o ethos anti-hierárquico. Aqui temos total equivalência. Essa estratégia, como deixar passar, é de uma foto de Ruth Monogrove, que fala de coisas sobre uma questão, um ritual de manhã, que inclui objetos que as mulheres usavam, ou seja, num fogo purificante com velas e coisa assim. É o que estamos vendo aqui, mas não sei muito bem. Sempre imaginei que isso seria algo muito interessante. Mesma coisa que essas imagens, embora o fogo não seja tão robusto. Eu posso acrescentar que essas fotos são, por exemplo, foram tiradas por duas pessoas diferentes, ou a mesma cena, ou cenas recorrentes. De fato, tem sido parte da alegria para mim nesse projeto tentar ver o tecido que conecta os arquivos e continuar a reimaginar quem está na sala e o posicionamento dessas pessoas. Voltamos à política de fotografar. Por que a insistência de dezenas de lésbicas nessas fotografias como um dispositivo? A Jean e Barron tem essa afirmação, diz que fotografia é uma afirmação e um testemunho. Ela diz como outros destroem as evidências, as provas da vida lésbica, então muitos têm que ficar dentro do armário para sobreviver, e sobreviver não há evidências abertas. Havia, em outras palavras, a necessidade de substanciar algo que foi apagado. Aqui temos uma dessas fotografias, fotógrafo e sujeito, na última série, a última slide, aqui feito por Kim Milhouse. Vocês podem ver Lynn, que é uma das poucas mulheres de cor que participou nos ovulares. E aqui é colocado que temos borboletas feitas por outra fotógrafa. Diferente do poder da fotografia para indicar narrativas individuais, oferece outra coisa aqui, a capacidade de provar que essa construção do mundo é possível e é realizada, mas pode existir em perpetuidade, pelo menos é assim que vemos nessas fotografias, mais do que evidência, além de evidência ou provas que já ocorreu em outros mundos, essas são imagens com potencial de ensinar. E, obviamente, as fotografias que são mulheres com mulheres, não precisamos nem falar, são recalibrações do desejo.
fotografia, tanto still ou em movimento, projeta um desejo masculino sobre os nossos corpos, desestabiliza e é, na verdade, reclamado por essas mulheres nessas ovulars, ou seja, insistem em fotografar umas às outras por trás das cenas, muitas vezes, repetidas vezes. Eu posso acrescentar aqui uma coisa minha, aqui duas coisas que eu acho que seja mais uma nuance de uma coisa que nunca é simples. Essas fotografias lidam com alguma coisa que Hooks, que temos a grande intelectual público, que forjou a oposição de gays. Ela estava pensando em escrever sobre isso em relação ao cinema. Eu estou citando, mas lida, como ela define isso, eu não estou citando ela diretamente, é uma forma ativa de resistência que abrange olhar e, mais importante, olhar de volta, não apenas ser olhado. Eu só tenho aqui mais alguns slides. Essa é aqui uma coisa interessante que mostramos. Temos Ruth e Ruth Mountain Grove, que são as avós desse exercício. Elas sempre foram criativas e parceiras românticas. E na época chamava-se mating, ou seja, elas estavam juntas. Elas iniciaram muito da fotografia que acontecia nessa comunidade com outros. Algumas pessoas seguem a revista Blatant Image, que é uma revista que elas iniciaram com fotos, incluindo também Women's Spirit, ou o espírito da mulher. Aqui temos no começo dos 30 anos dela, aqui são as duas com Mountain Grove, aqui é T. Corinne, aqui são arquivos, esse arquivo de fotografias da Universidade de Oregon tem uma série de objetos fotográficos. E aqui algumas páginas de T. Corinne. Aqui são fotos, mais fotos, que infelizmente não consegui incluir no livro, mas eu amo tanto tudo isso que elas criaram aqui um documento, o próprio estúdio fotográfico dela, o espaço de trabalho. É tão interessante, tão rico e tão interessante, de interesse a tantos artistas. Eu acho que realmente vale a pena retratar. Eu gostaria de encerrar com essas fotos de mulheres sendo fotografadas por mulheres. Quando as mulheres chegaram nessas comunidades, eu fiquei impressionada com o número de cortes de cabelo que eu vi nos arquivos. Eu não entendi inicialmente, só entendi no final, mas pode ser uma forma de alterar e marcar o corpo da pessoa imediatamente e sem nenhuma dor. Ou seja, falar e contar a história da nossa perda e compartilhá-la. Essas imagens aparecem na capa do livro, que vocês veem aqui à esquerda, que era uma forma de... Essa é uma decisão suave e privada, particular, do último livro que eu produzi, que é o meu nascimento, que é uma nuance, o My Birth, meu parto, perdão, e uma mulher olhando a si mesma no espelho, no momento que ela está dando à luz, essa noção, esse reconhecimento, autorreconhecimento no momento, ou nos momentos que o auto-qualitativo está se transformando, está no centro de tudo para mim. Então eu gosto da ideia de que um livro pode terminar com essa imagem da mulher se olhando no espelho no momento em que ela está dando à luz. Então é uma perspectiva totalmente inédita. Por fim, esse é o meu último slide. A gente tem essas notas sobre a alegria fundamental, que é, na verdade, sobre
o engajamento feminista, sobre o otimismo radical. Formas que eu não tenho tempo de falar hoje. Também há um projeto sobre as falhas argumentáveis dessas comunidades e seus próprios locais, para uma pessoa em que a história das lésbicas é explicada. Quanto mais eu falo isso, mostro essas pesquisas e trabalho que complementa, mais eu confronto com uma pergunta ou com perguntas muito significativas que surgem, que talvez venham ser levantadas na sessão de perguntas e respostas sobre a permissão, sobre a liberdade. São perguntas que eu não sei como resolver. E não sei nem se é possível. Porém, em vez disso, eu continuo a enfrentar a beleza dessas comunidades e ver como elas podem fazer. Acrescentar que essa fala de Annie Cottrell, anos após deixar as lentes aqui num barbeiro. Obrigada. Muito obrigada, Carmen. É um privilégio ver essas imagens e ouvi-la falar e vê-las através dos seus olhos. Então, Tiago, muito obrigado, e Rony também, por criarem este evento. Eu vou começar essa conversa, talvez, reiterando alguns dos principais pontos que você mencionou e talvez começar a criar aqui um terreno para as perguntas. Gostaria de convidar a todos que estão aqui, os outros convidados, a continuarem a enviar suas próprias perguntas. Algumas já chegaram, aliás. Você mencionou que nota sobre a alegria fundamental começa com uma imagem que é tão próxima àquela com a qual o meu parto se fecha, e para mim eu acho que você está falando de dois manifestos, obras que têm uma posição que se referem à filosofia feminista e também são documentos históricos. É interessante que no meu parto, My Birth, você tira da sua própria experiência como mãe, como filha, e também na intersecção da experiência intergeneracional de tantas mulheres juntas, recontextualizando materiais desses arquivos pouco convencionais, mas também fazendo com que seja visível o desconhecível e o não falado, né? Do nascimento. Nas notas sobre a alegria fundamental, você não tira da sua própria experiência. Na verdade, você busca uma ideia, um sentido de otimismo, um mundo livre do patriarcado, ou seja, como modelo. Em outras palavras, uma oportunidade para repensarmos o futuro. E você nos mostrou e você falou aqui de como você mistura as fotografias feitas por feministas lésbicas durante os workshops ovulares no seu livro. Você não mencionou, mas se olharmos o livro, aí vemos que todos os créditos a artistas estão numa única página, e isso em si ecoa com a ideia de comunhão, de solidariedade, refletindo essa estrutura coletiva daquele grupo. Você também mencionou a relação delas com a terra, o desejo ritual e queer. E é muito lindo segurar o livro nas suas mãos, porque é através das páginas, tem o papel translúcido que permite que as fotografias se infiltrem nas próximas páginas para amplificar essas camadas de translucidez e essas imagens tão ricas. E você mencionou também que o texto alinhado e ao mesmo tempo desconectado das imagens vai ao longo
da parte inferior de cada página, numa linha única. E aí, quando você começou sua fala, você falou sobre falar de si. E eu gosto de como esse livro começa com uma pergunta: será que é possível deixar tudo para trás? Por quê? Porque eu perguntaria, por que deixar tudo para trás? Claro que se torna claro que para reimaginar o que significa existir numa sociedade em que a violência do patriarcado e do capital acontece no modelo compartilhado, de amor e de governança. O que você não mencionou é como no final do livro o texto termina com uma afirmação e uma pergunta que diz: eu sou uma viajante aqui. Sou eu uma viajante aqui? E você faz uma afirmação e também você pergunta sobre a sua própria posição como uma artista cisgênero heterossexual que abre um conjunto de perguntas pertinentes sobre gênero e poder. E essas perguntas também são levantadas, de certa forma, também no ensaio diário Gospels. A minha primeira pergunta é: o que você acha, você tirou como a coisa mais importante dessas comunidades alternativas? Bom, em primeiro lugar, obrigada por essa pergunta. Acho que eu não poderia falar melhor sobre esse livro e as complicações, as nuances, o desejo que impulsiona esse projeto. É interessante que depois que eu terminei o My Birth, o meu parto, né, esse projeto que você citou, foi um livro e também uma instalação, né? Eu estava pensando em como eu poderia sair desse projeto para outro que seria tão significativo, tão fértil. Como seria essa trajetória, né? Então, há esse tecido de conexão entre os dois projetos que talvez não seja tão aparente assim, mas a gente trocou e-mails sobre isso, né, Roxana? Foi intencional eu passar de pensar em uma forma de fazer uma família, que é a biologia, né, a uma outra, que é social e sociopolítica, inclusive, que é o que estava acontecendo nessa situação aqui. E usando a fotografia para questionar e afirmar essa formação da família. Então, eu queria dizer que, para mim, esse elo entre os dois projetos, que aconteceu em 2018 e 2019, 2 anos subsequentes, embora sejam projetos contínuos, é uma conexão muito significativa entre as duas coisas. E eu acho que tem essa relação. Na verdade, as feministas e os queers me ensinaram sobre o potencial de formação de uma família e o que significa continuar a ter famílias não só em formas heteronormativas. Então, isso, claro, está na minha cabeça. Eu já sabia dessas fotografias há anos. E eu cheguei a elas pela primeira vez há cerca de 12 ou 15 anos, quando eu li um artigo na revista New Yorker sobre Ira Levy, que ele escreveu sobre a família Van Dyke, que era um grupo autodescrito como ciganos, separatistas, que viajavam pelo país. E eu acho que eu falei sobre isso. Eu fiquei super impressionada, impactada. Eu não quero falar pelos outros, mas para mim, eu tive essa experiência várias vezes na minha vida criativa e na minha vida intelectual de chegar a uma ideia, um problema articulado, uma pergunta articulada que parece tão fundamental para o meu projeto e está lá, né? Eu fiquei andando até encontrar isso e, para mim, esse projeto maravilhoso que as feministas estavam fazendo há décadas antes de eu nascer,
não é só deixar tudo para trás, mas é como você disse, tentar acabar com o patriarcado ou se afastar dele. Isso me abalou de uma maneira e ficou comigo durante anos, essa ideia de que deixar o patriarcado para trás poderia ser feito. Não era só um conceito, não era só uma teoria, não era só você falar disso na sala de aula ou numa reunião política, era algo que as mulheres já tinham feito anos antes de eu nascer. Então isso realmente atraiu meu interesse e eu vou parar de falar daqui a pouquinho, mas antes disso eu queria dizer que tem uma outra coisa que você falou que é importante para mim. Não é exatamente reclamar, mas revisitar a história feminista e pensar o que é herdar uma ideologia política, o que é herdar todos os benefícios das pessoas corajosas que vieram antes da gente e negociar essa distância entre as vidas das pessoas. Eu não acho que é meio que olhar para o passado, eu penso mais em alcançar alguma coisa, e isso foi fundamental na minha forma de pensar sobre o que pode ser uma obra de arte, tanto a minha quanto a dos outros. E esse é um projeto que, como ideia, está sempre se desdobrando para mim. Muito legal, Carmen. E isso me leva a uma série de outras perguntas que estão interrelacionadas à sua resposta, que eu gostaria de discutir com você, sobretudo questões relacionadas à ideia de trabalho e valor, de autoria e comunidade, de identidade e identificação e da genealogia e do legado. Em relação à questão de trabalho e valor, se a gente pudesse começar por aí, há uma pergunta que eu acho que se relaciona a essa minha dúvida. É uma pergunta, eu vou ler para você aqui. Qual é a importância da presença e da fisicalidade no seu trabalho, Carmen? Por que fazer esses livros fotográficos e as colagens em vez de projetar as imagens, por exemplo? Então, eu vou tecer isso no meu trabalho, ou na minha pergunta, perdão, porque eu acho que na sua obra você sempre tem essa distinção entre a fotografia de belas artes, a vernacular, o trabalho manual. E eu lembro de ter lido numa entrevista na Aperture, em que você diz que levou bastante tempo para você entender que você não precisava disfarçar o aspecto artístico da sua obra. No My Birth, Meu Nascimento, né? São 2.000 imagens coladas ali num mural, né? Como se fosse uma tapeçaria. Então, houve essa percepção de que você não precisa se preocupar de que o seu trabalho seria lido como algo mais feminizado ou artesanal, né? E você desmonta essa ideia, depois você faz essa criação de uma nova obra. O My Birth, Meu Nascimento, é um projeto muito trabalhoso de mulheres se preparando e no processo de parto, né? De dar à luz. Para mim, esse projeto trata de labor. Labor em inglês quer dizer parto e trabalho. E é um trabalho feito pelas mulheres. E como redistribuir todas essas imagens? De certa forma, é uma das maiores críticas à economia capitalista, porque, historicamente, isso está fundamentado numa divisão desigual da produção, né? A instituição burguesa do casamento, da família nuclear, que limita as oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho e explora esse trabalho doméstico que não é remunerado, feito pelas mulheres. E um desses trabalhos é dar à luz e criar os filhos, né? Essa é a atividade de trabalho fundamental realizada pelas mulheres.
Será que você pode falar um pouquinho sobre essa ideia de produção, reprodução na sua obra, no seu trabalho, e qual a importância de fazer esse livro físico, né, um objeto físico, mais do que, por exemplo, projetar essas imagens? E a relação da história de um grupo feminista com a sua história, a importância de que isso circulasse, né, numa escala mais ampla do que uma exposição. Nossa, tem muitas perguntas boas nessa sua pergunta. Eu vou tentar responder todas. Bom, eu poderia começar dizendo que o que você leu nessa entrevista é verdade. Eu trabalhei durante anos fazendo e sempre me interessei por fotografia e no objeto fotográfico, né? A história, como isso vive, circula, como é feito. E durante anos eu fiz as minhas próprias fotografias. Eu não vou falar dessa trajetória toda, mas em última análise eu comecei a fotografar as fotografias e eu estava procurando durante um tempo uma originalidade, um trabalho, uma obra. E eu queria chegar a essa ideia do que é original, de uma autoria original. E só quando eu me dei permissão para me afastar da câmera, parar de usar a câmera e considerar o objeto fotográfico por si só, como algo com textura, com uma história circular, que passou pela mão de várias mulheres, às vezes entre diferentes gerações. E foi aí que eu descobri a minha prática, e você está certa. Durante anos, a ideia de me dar conta disso, que foi transformador para mim, né? Essa percepção, mas eu, durante anos, fiquei nervosa, tensa em passar o meu trabalho do estúdio para o mundo. Tem aquela foto da T. Corinne do estúdio dela, com todas aquelas imagens empilhadas, muitas fotografias, porque é assim que muitos estúdios são. E aí eu tive essa ideia de que eu precisava transformar algo que era mais polido e terminado. E você tem razão. Eu achava que um trabalho mais artesanal fosse associado a uma coisa feminina, uma coisa que as mulheres fazem, e eu não levava isso tão a sério como um tema de pesquisa intelectual. Então, isso é uma coisa que volta quando eu falo com os alunos. Foi um processo de enfrentar o meu próprio machismo, que está em mim. E isso vem de uma pessoa que é uma feminista e uma estudante da literatura feminista há muitos anos, mas eu quero ser honesta em relação a esse processo e o que ele envolveu. E você também tem razão. Pensar no parto, né? No trabalho de parto, isso é fundamental aqui. Às vezes é mais fácil num projeto como o meu parto, o My Birth, porque é aquilo que a gente está fazendo e fotografando, é o que a gente chama de trabalho de parto. É isso que a gente faz para expulsar o bebê. E ao fazer esse projeto, né, coletar, cortar, compor as imagens, houve muitas conversas internas sobre o que é esse trabalho, né, como a gente qualifica ele. Eu estava ao mesmo tempo lendo Silvia Valerici, um livro que é um livro muito interessante, talvez vocês conheçam. É um livro marxista, feminista, uma compreensão filosófica da divisão entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. E pensando o que significava não só fazer esse trabalho, mas entrar numa espécie de espaço comercial, num museu, né? É diferente um museu e uma galeria, mas tudo bem. A gente vai estar circulando nessa mesma área e isso traz algumas complicações.
E será que foi uma imersão ativa? Bom, em relação ao livro, eu falei da imagem, da Blaine e algumas outras feministas, algumas revistas feministas que circulavam na época em que essas fotos foram tiradas. E isso foi meio que de propósito. Era um material impresso, simples, em revistas ou em livros, que estavam sendo feitos por essas mulheres. Falava sobre trabalho. Fazer um livro era uma empreitada diferente em 1978, né? E eu fui muito atraída por essa ideia de um livro, né, de um material impresso, e como isso circularia, e como é, às vezes, barato de comprar e de repassar para outra pessoa, colocar debaixo do braço, levar na bolsa e viajar com ele para o outro lado do oceano. Essa ideia não é nova para mim, mas me parecia que isso pertencia a esse material, estava relacionado a esse material. Claro, ele vivia em estúdios, ele vivia em exposições, mas ele vive nesse material impresso que essas mulheres estavam fazendo circular no mundo, às vezes, para recrutar outras mulheres, né, para disseminar essa ideia. Então, me pareceu que, para imaginar esse projeto como um livro, seria o mais adequado. Eu não queria tirar outras possibilidades. Tem uma fotógrafa, acabou se tornando uma amiga, ela é uma pessoa maravilhosa, uma fotógrafa muito boa, que nunca teve uma exposição. Ela é uma assistente social, esse é o trabalho dela. E o trabalho dela nunca foi exposto. Eu não quero dizer que esse trabalho não pode ter várias vidas, mas como esse material começou dessa forma, eu gostei dessa ideia de ter um ciclo de vida que pudesse começar e terminar como um livro. Mesmo que esses livros tivessem circulado em diferentes áreas e em diferentes décadas. Eu espero ter respondido, havia várias perguntas aí, espero ter respondido. Sim, sem dúvida. E os Ovulários produziram aquela revista que se chamava The Blatant Image, era uma revista feminista. E é interessante você dizer que isso foi feito também como uma forma para recrutar outras mulheres, né, para disseminar o trabalho que elas estavam fazendo. E isso me leva para uma outra pergunta relacionada à autoria e comunidade. Eu acho que foram três edições produzidas dessas publicações, The Blatant Image, dessa revista feminista, mas isso foi importante porque elas tiveram um certo impacto, né, de atrair outras mulheres fotógrafas. E acho que as primeiras imagens de Barbara Hammer ou de Karen McQueen foram publicadas nessa revista. E, a despeito de tudo isso, esse grupo era bem homogêneo em termos de identidade racial e de classe. Por exemplo, não havia pessoas pertencentes aos povos originários americanos ou negras. Então, essa falta de diversidade racial é uma coisa que eu gostaria de mencionar. Como esse grupo separatista da comunidade patriarcal funciona quando ele não desmontou outra estrutura de poder hegemônica, que é a branquitude. E há uma questão que eu poderia, digamos assim, trançar dentro da minha pergunta, que veio da Flávia Yumi. Ela está perguntando aqui, a Flávia, você acha que sempre que um fotógrafo homem fotografa uma mulher, algum teor sexista ou machista está incluído nessa percepção e, consequentemente, no resultado? E eu queria complicar um pouquinho mais essa pergunta perguntando o seguinte: o conceito do feminismo, será que ele precisa ser reexaminado ainda mais para além do patriarcado, para além dessa estrutura patriarcal?
Ou será que uma feminista pode ser também uma patriarca, né? Você falou do seu próprio machismo, né? Você mencionou isso. Essa sua ideia de que um trabalho mais artesanal seria associado ao feminino. E todas nós temos essa dificuldade. É a linguagem que a gente aprende. Isso está dentro da gente. Eu acho que o feminismo talvez precise ser reexaminado em relação às suas questões raciais e coloniais. Você percebeu e ressaltou no livro e também na apresentação agora que a maior parte das participantes desses workshops eram lésbicas, elas conseguiam explorar a própria criatividade de uma forma com apoio de outras mulheres. E as mulheres buscavam cuidar daquela terra em vez de simplesmente extrair recursos dela ou alterá-la. Elas ainda faziam parte da narrativa do colonialismo secular, né, nos Estados Unidos. Então, eu queria que você respondesse um pouquinho isso. Será que toda vez que um homem fotografa uma mulher, se há um teor machista ou sexista? E também essa pergunta sobre se você acha ou se você está preocupada com a possibilidade de romantizar esse grupo feminista, essa comunidade, a despeito das dificuldades. Claro, elas começaram do zero, porque, sabe, nesse tipo de situação utópica, mesmo quando as coisas são muito difíceis, a parte política poderia ser esquecida, né? Pode ficar esquecida. Sim, eu acho que vou responder um pedaço de cada vez. Olha, eu não acho que toda projeção fotográfica feita por um homem ou por um fotógrafo que se identifica como homem tenha necessariamente um conteúdo machista ou sexista. Todos nós temos nuances, nós somos seres humanos complicados. Os homens podem ser feministas e devem ser feministas. O meu interesse está mais nessa questão que eu espero ter tentado, pelo menos, abordar na minha apresentação, é essa questão. Deixa eu ver como eu vou falar. A Sophie Hackett falou muito bem isso quando ela disse que, será que o otimismo tem uma estética? Ela fez essa pergunta, né? E eu pergunto, será que o feminismo tem uma estética? E será que o feminismo muda a nossa forma de enxergar, de ver? Eu acho que a Sarah Ahmed, que é uma grande autora feminista, ela fez essa pergunta. Como a gente se reorienta na nossa produção, nos nossos ideais políticos. E como artista, eu pergunto literalmente, será que isso muda como a gente tira fotos, como a gente compõe as nossas imagens, como a gente as formula, como a gente as apresenta? Não necessariamente no sentido didático, né? Se a gente faz uma afirmação feminista, é mais profundo, né, em relação à visão, à representação, a nova representação. Então, eu não ousaria dizer que um fotógrafo homem é necessariamente machista ou sexista, em que ele enxerga ou projeta a mulher desse jeito. Em relação à outra pergunta que está relacionada, isso é algo... Bom, eu falei um pouquinho sobre esse projeto muito com alunos mais jovens, de graduação, e foi uma experiência muito interessante que abriu a minha cabeça. A primeira coisa que interessa a eles e que os preocupa é o essencialismo, né? Quem pode, quem não pode, né? A gente não tem as palavras daquela época, mas as mulheres trans
dependendo da comunidade, talvez elas não fossem permitidas, não tivessem permissão, né? Mulheres com filhos talvez não tivessem permissão. Eu tenho 2 filhos. Então, o que determina, né, quem pode entrar, quem pode fazer parte ou não de uma comunidade como essa? Então, esse é um aspecto que a gente deve levar em conta. E, conforme você falou também, eu estou pegando emprestada essa ideia da Carol Newhouse. Ela descreve uma consciência de classe muito sólida em muitas dessas mulheres que eram de classe média baixa, eram de famílias operárias, e havia muita conversa sobre desigualdade de classe e o sistema econômico, os mecanismos do capitalismo. São as palavras dela. Mais uma supervisão em relação à consciência de raça. Havia pouca conversa sobre isso. A gente não deveria ser dividido em relação à nossa identidade, mas isso é algo que a gente não pode fugir disso em relação a como essas comunidades funcionavam, quem elas alcançavam, quem tinha acesso a essa rede social e quem existe como resultado disso, né? Como sujeito, como evidência desse experimento social que continua a dar frutos de muitas maneiras, né? E eu queria deixar claro que eu não penso nisso em termos de sucesso e fracasso em relação a esses projetos sociais. A maior parte dos projetos sociais radicais baseados em coalizões não necessariamente são criados para serem bem-sucedidos, entre aspas, né? Para dar frutos, às vezes, invisíveis. As pessoas, as mulheres que passaram por esse projeto, reentraram, digamos assim, o mundo civil com uma nova consciência feminista. Então, acho que é importante dizer que essa ideia binária de sucesso e fracasso talvez não se aplique a essas comunidades. Mas, voltando para o que você me perguntou, eu acho que seria... Eu acho que faz parte do projeto, essas omissões, né? Essas exclusões, e pensar em como o feminismo, assim como tudo, mesmo movimentos sociais radicais, né, como os movimentos gay, o movimento negro, cometem erros e negligenciam muitas coisas. E em suas formas interrelacionadas, eu acho que é importante reconhecer esses erros na largada e até abraçá-los no projeto, de certa forma, no texto, como a gente fala sobre o projeto, na formulação das imagens que a gente escolhe, mas, ao mesmo tempo, também entender e compreender o contexto em que isso aconteceu. Talvez seja fácil demais deixar de lado aquilo que a gente chama a segunda onda do feminismo, que foi chamado de movimento pela libertação das mulheres, né? Em outro momento. Mas talvez dizer que isso era essencialista demais, ou não pensou na questão dos sexos. Para mim, isso é um erro dos gêneros. Teve muitas promessas envolvidas, muitos tropeços aí ao longo do caminho, mas é importante entender o momento em que isso aconteceu. Eu estou aqui do lado de fora, peço desculpas pelo barulho aqui. Claro, o contexto de quando uma coisa acontece e como acontece é importante, mas é interessante também o que você falou. Quem pode entrar nessas comunidades? Quem tem acesso às comunidades? Talvez você não tivesse acesso a essas comunidades. Então, essa coisa me faz pensar sobre
por exemplo, Kaja Silverman, no Miracle of an Analogy, ela fala, o milagre de uma analogia, ela fala como cada cultura tende a colonizar o campo da visão e determinar de fato quem é visível, quem é invisível, quem pode ver, quem faz parte da comunidade, como diz Kaja Silverman. Então, o que são todas essas visões? O que todas essas visões significam? E, de fato, não é surpreendente, porque o engajamento precoce das mulheres, não apenas na fotografia, com acesso à fotografia, ganha pela própria marginalidade dentro das artes, destaca, digamos, relações mais democráticas entre política progressiva e estética progressiva. E também um conceito expandido do que um artista pode ser. Então é interessante analisar o trabalho que essas mulheres produziram nos Ovulars, como subvertiram aqui o culto clichê do mestre operando essas formas coletivas de frente ou de trás da câmera, fotografando o processo acontecendo, o processo de como estavam fotografando, dublando a sua persona estética simultaneamente, como autoras e mães. Eu gosto dessa ideia da fotografia, que a história fotográfica é peripatética, que ela é conectada, ela é intersticial, interconectada, ela é generosa e porosa, mas também de que é o que estamos falando agora, e tentamos explicar que é contraditório, que é desafiador, que é difícil e às vezes desconfortável, que não podemos ter todas as respostas corretas, que há falha e há omissões. Portanto, a minha pergunta é: o que representa para você fotografia feminista? Para quem são as suas imagens? E talvez, veja, como você também é professora, como você ensina feminismo para seus alunos? Com que feminismo você se identifica? Ninguém jamais me perguntou me fez essa primeira pergunta. Eu vou voltar aqui a Sara Ahmed, e pensando no livro dela, então, sobre a vida feminista, de 2017, ela escreve, eu estou parafraseando, claro, ela escreve que para ser feminista é ser um aluno perpétuo. Eu penso sobre minha vida como artista, como mãe, professora, são papéis de expertise, de especialização. O que significa ter essa responsabilidade? O que é viver com essa eterna consulta e questionamento? Eu falo isso no sentido direto, não significa... Eu penso, não é uma ideia teórica, eu penso isso frequentemente na prática. Isso significa coisas diferentes. Eu espero chegar à questão de para quem são essas imagens. Eu vou tentar aqui lidar ou tratar disso, ou amarrar isso a outras questões. Eu acho que as imagens eu espero que as imagens sejam para todos. O estudo que eu realizei, eu nunca fiz nenhum curso de feminismo. Eu sou filha de uma socióloga, meu pai é um sociólogo e minha mãe trabalha com saúde reprodutiva. E, em certo sentido, eu acho que eu me vejo como um aluno, foram meus primeiros professores, meus pais, mas eu passei pelo mundo trabalhando para me formar permanentemente, pensando em mim como aluna. Antes de eu chegar a Ahmed também escreve com tanta pujança, ela diz: quando o feminismo falou com você, quando ele falou você. E quando eu li esse trecho, eu senti isso no meu corpo, porque
foi tão preciso, ela escreve tanto de como o feminismo se move para dentro dos nossos corpos. Ela fala sobre pensar por meio das nossas peles, esse conceito de suar, o que significa negociar o nosso mundo de uma forma desconfortável e produtiva. O que significa o que ela escreve? Na verdade, tudo bem, é muito sobre Ahmed, mas eu tenho pensado muito nela. O que significa ser um corpo que não é aceito, talvez, no mundo? Quando eu penso no meu trabalho, para quem ele é, nesse sentido, eu posso usar o exemplo do meu parto, a instalação, que foi um projeto para todos, o My Birth, e formou a todos de várias formas. Por exemplo, quando eu vi como minha avó, pessoas da geração da minha avó, passando pela instalação, e nesse país, naquela época, provavelmente passaram por um parto em que ficaram levemente inconscientes, tinham uma amnésia, não se lembravam, uma coisa ocultada, mas havia uma certa vergonha. E assim, amamentar, todas essas coisas, tudo isso era uma coisa muito escondida para mim. Essas mulheres sentiram um trabalho totalmente diferente do que uma adolescente passando pela instalação com o pai. Eu não quero dizer que o trabalho seja para alguém, mas em vez de outra pessoa. Na verdade, para mim, é importante como ele fala. E para quem fala, para citar Ahmed e os corpos, né, de formas diferentes, há formas diferentes de encontrar tudo isso. Eu falei anteriormente em relação a essa pergunta da minha vida como professora, como eu mencionei, eu fiz essa pergunta para os meus alunos, em torno, não apenas essa pergunta, o que é feminismo, o patriarcado, são importantes essas perguntas. Porém, você pode imaginar um mundo fora disso, como ele seria, que é especialmente difícil, eu acho, em termos de patriarcado. Talvez tenhamos outros modelos econômicos, no capitalismo que podemos ver. Então, na sala de aula, trabalhamos para imaginar que é o trabalho de um artista. É o trabalho de artistas como ativistas sociais, ambos da nossa própria forma. Devemos imaginar isso, que ainda não existe. Quem está melhor posicionado para fazer isso, para fazer esse trabalho imaginativo, mais do que artistas? Para mim, essa é uma carga interrelacionada e eu fico super animada que eu sou artista. Não sou uma historiadora da arte, não faço estudos comparativos. São artistas conversando com outros artistas sobre isso. E eu, por fim, voltando aqui, fechando o ciclo, ser uma aluna perpétua e lidar com o questionamento em vez de a especialização é um projeto muito feminista que eu quero fazer na minha vida, inclusive como uma mãe, de formas diferentes. Excelente! Você respondeu agora uma outra pergunta que veio de um dos nossos membros do público. Será que a fotografia tem um papel social no seu trabalho? Como esse papel social se relaciona às visualidades do trabalho? Já foi respondida. Mas isso me traz talvez a uma pergunta final, que tem a ver com a questão da genealogia e legado. Eu quero tocar em algo que você não falou muito sobre. Você mencionou a noção de alegria, de otimismo. Eu quero tocar no título desse projeto, ou seja, Nota sobre a Alegria Fundamental. E é um título longo, que fala da transformação política e social, do patriarcado, e tem várias coisas. E, na verdade, é um título intencionalmente longo, né? Que é buscando a eliminação da opressão através da transformação social e política do patriarcado de outra forma
que de outra forma ameaça nos enterrar. Então temos assim o projeto de Mariana Held, Let's Take Back Our Space. Vamos recuperar nosso espaço. Homens, mulheres, linguagem corporal como resultado de uma estrutura que é um trabalho enciclopédico da arte feminista e de história da cultura, que consiste de mais de 200 painéis compridos que incluem numerosas fotográficas, milhares de fotografias de mulheres e homens que ela tirou em Hamburgo nos anos 70, além de imagens que ela refotografou de uma variedade de fontes de revistas, publicidades, panfletos, pornografia e catálogos, etc. E nós estamos falando muito sobre mulheres da geração dela, ou seja, segunda onda do feminismo, que obviamente que é muito articulado com os anos 70, com o feminismo dos anos 70, mas hoje, você pegou o nome dessa artista? A gente tem aqui um espectro grande, amplo de feministas, porque não pode ser facilmente definido ou categorizado. Bem, o que você diria que será o feminismo do século XXI? Ou seja, o legado mais destacado para as gerações futuras? É uma pergunta tão boa, mas, claro, impossível. Eu tenho minhas próprias afinidades em torno das obras que eu acho que são eficazes ou que geram prática feminista. Mas eu vou começar dizendo que, claro, são proclividades, são coisas pessoais, na verdade. São minhas próprias ideias, formadas pela minha própria experiência e também só minhas. Eu posso reconhecer meu próprio privilégio. Eu quero começar dizendo que pode e deve haver perspectivas diferentes de para onde está indo o feminismo, como qualquer movimento social. Axiomas mudam e giram em torno de si, que faz parte, é nossa responsabilidade. Eu não acho, novamente, como um movimento social, que o feminismo deve ser fixo onde está. Com isso, eu acho que não seria uma surpresa há certos valores dentro da liberação das mulheres que eu aspiro, que eu acho muito ousado, por falta de uma palavra melhor, que temos falado muito sobre uma hoje, que é ousar imaginar que outro mundo é possível. Como falamos, chamar um movimento de liberação das mulheres é insistir que você está sendo aqui reprimido. A ideia é ler nas escritas de Kate Miller, de Adrienne Jordan, Mary Daly, Jameen Reard e todas as Adrienne Rich, a Audre Lorde dessa geração, também não é apenas desejado a fazer a virada, não simbolicamente, simplesmente dar uma virada na ordem social e a crença de que essa virada é possível. E eu me sinto um pouco desesperançosa. Eu falo por toda uma geração, mas eu me sinto muito sofrida da forma com que o feminismo, na minha visão, é sanitizado. Não falamos mais de liberação. Não falamos mais sobre cuidados de crianças universais. Não falamos mais de mulheres em casa, com os filhos na escola, ou ensinando tudo para os filhos. Aí uma coisa radical que simplesmente está fora da caixa. Eu tenho interesse, claramente, e aspiro no meu trabalho, na minha vida. Da mesma forma, com formas que nós falamos, há problemas de homens que agora podemos denominar como uma falta de entendimento interseccional e reconhecimento. Então, por exemplo, tivemos o trabalho de Lavender Menace, ou seja, que
deu um nome para lésbicos. Então, na verdade, 100 anos após o sufrágio universal. Então, estamos falando que tem mulheres que não conseguiram simplesmente ter essa posição. Então, não é uma coisa nova todo esse movimento. Mas, na verdade, volta ao que estávamos falando antes, como negociar com o movimento que foi tão ousado socialmente, profundo e, ao mesmo tempo, tão profundamente imperfeito. Então, para mim, esse é o trabalho. Não negligenciar, achar que essas contradições não existem e, ao mesmo tempo, não tem como eliminar e fazer aqui um atacadão de tudo isso. A última coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu me refiro a uma peça na Aperture, A Bodies, Our Lines, Nossos Corpos, Nossas Linhas. Eu acho que tinha um nome mais engraçado, que tinha a ver ourselves online, nossos corpos, nós mesmos online. É um texto feminista de Bell Hooks, ou seja, que algumas pessoas podem conhecer, e ela claramente ela nega a fronteira entre feminista e não feminista. Se você não apoia certos direitos de mulheres, você não é feminista. Essa é uma posição que é muito pouco popular hoje. E uma das coisas que eu estava pensando sobre interrogar no meu trabalho, na minha vida, é quais são as fronteiras de feminismo contemporâneo. E eu argumentaria que é pouco popular levantar essa pergunta, em primeiro lugar, mas é uma ideia de qualquer que seja o momento que a gente está, como você quer chamar, seja feminismo de quarta onda, pós-feminismo, como alguns dos meus alunos chamam, há tantos feminismos quanto mulheres. Feminismo é o que você quer que seja. Entendemos a promessa disso como podemos ramificar em pensamentos e intersecções, mas também, eu acho, é politicamente perigoso e ameaça diluir o movimento, como qualquer movimento. Ocupar, Black Lives Matter, a necessidade de haver uma centralização, alguns pontos centralizados dessa agenda, dessa pauta. O que estamos negociando agora como feministas de uma certa geração é como podemos, na verdade, cuidar de todos os feministas, todas as experiências diferentes, como estamos aqui interseccionados e como são importantes e, ao mesmo tempo, fazer o trabalho que Bell Hooks fez alguns 20 anos atrás em torno de quais são as fronteiras do que queremos e não atomizar como movimento que tem as suas intersecções. Na verdade, essa é uma coisa muito difícil de fazer. E a resposta certa é que, na verdade, eu endosso um feminismo radical, mesmo a tradição marxista, mesmo que não atenda a todos. Eu acho que a pergunta mais ampla é aquela que foi colocada logo antes da outra. Muito bem, Carmen. Foi um enorme prazer conversar com você. Eu acho que nós chegamos ao final do nosso tempo, então, muitíssimo obrigada pelo presente dessa conversa. Muitíssimo obrigada. Eu disse anteriormente, olha, Oksana, é uma honra ter essa conversa com você. Seu trabalho tem sido tão importante ao longo dos anos. Eu espero que possamos continuar essa conversa além deste mundo contagioso. Muito obrigado, Carmen. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. Obrigado, Carmen. Obrigado, Roxana. Obrigado às duas por serem excelentes convidados. Vocês já se adiantaram e se despediram. Eu ia entrar justamente para começar a encerrar a mesa. Agradecer vocês e falar para todo o público que está assistindo, agradecer o público também e avisar a todos que a gente continua hoje no Festival Zoom, às 5, logo mais, com o Thiago Nogueira, editor da Zoom, conversando com o Alfredo Jaar, a mesa chamada A Política da Imagem. E domingo, amanhã, às 3 da tarde, a gente tem a Violência Latina, com a artista Teresa Margolis, conversando com a Gabriela Rangel, diretora do Malba, em Buenos Aires. E às 5 a gente fecha o festival amanhã com a mesa Contra um Novo Fim do Mundo. O artista Danilson Baniwa conversa com Ailton Krenak. Então tem muita coisa boa ainda pela frente. Mais uma vez eu agradeço imensamente a vocês duas, Roxana, Carmen.
Foi muito bom. Uma pena que a gente tem que encerrar. Espero vê-las por aqui novamente em breve. Obrigado. Bye, everyone. Bye.